Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Metropolitana de Piracicaba. Hoje nós iremos conversar com o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata. Elinho Zanata vai trazer para nós aqui algumas informações sobre a sua gestão, que começou agora, 1º de janeiro de 2025. Vamos conversar um pouquinho sobre esses 4, indo para 5 meses já de governo. Iremos falar um pouquinho também do SEMAI, o 15 de Piracicaba, que teve um momento muito inusitado no sábado, né? Como vocês acompanharam na Metropolitana, um artista acabou destruindo o campo do 15, né? O campo do 15 é da Prefeitura de Piracicaba e tem um comodato com o 15. O prefeito também vai comentar um pouquinho sobre isso com a gente. E vai também falar sobre os avanços, o que tem ainda para acontecer na cidade de Piracicaba, e vai falar também sobre o COSIP, que é uma contribuição, na verdade, na iluminação pública aqui na cidade de Piracicaba. Prefeito, muito bom dia. Bem-vindo aqui então à Metropolitana e a gente fica honrado com o senhor aqui então no nosso estúdio. Danilo, bom dia Metropolitana, que nos ouve, nos vê, esteja participando. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e muito obrigado a todos que nos estão vendo, ouvindo e assistindo. Muito bem. Prefeito, a primeira pergunta então é sobre o SEMAI. Em 2024 nós acompanhamos diversas reclamações sobre falta d'água, principalmente em regiões mais distantes da região central de Piracicaba, né? O SECAP, por exemplo, a região de Santa Terezinha e outros pontos também acabavam a água, a região do Jupiá, a região da Pauliceia também. Prefeito, parece que até o momento isso vem acontecendo muito raramente. O que foi feito então até aqui e o que precisa ser avançado ainda para que, de fato, acabe os problemas de falta d'água na cidade de Piracicaba, prefeito? Ô Danilo, a gente vem falando e quando a gente falou na campanha, a gente deixou muito claro para a população. Nós temos 3 problemas que nós temos que atacar com urgência. Primeiro problema, nós temos que fazer investimento na água. Por quê? Porque o SEMAI, que era o nosso primo rico e todo mundo sabia do passado, um SEMAI que chegou a emprestar até recursos para a prefeitura, hoje o SEMAI, infelizmente, perdeu a capacidade de investimento. Isso agora que a gente está lá no governo, né, trabalhando junto com o SEMAI, com a equipe do SEMAI, a gente percebeu que o SEMAI não tinha capacidade de investimento. Então, nós estamos, primeiro, buscando capacidade de investimento. Segundo, ações imediatas de urgência para estabilizar o sistema. Melhorou? Melhorou. Ou seja, gente, nós temos que ter paciência, parou de piorar. Mas nós precisamos investir muito na água. Tá? Nós temos um problema sério ainda na região de Santa Terezinha, e lá nós estamos fazendo uma nova adutora que sai do Capim Fino e vai até Santa Terezinha, região da Palbo, toda aquela região lá, para poder oferecer. A gente quer entregar isso aí no máximo até o meio do ano. Tá? Nós estamos investindo na estação de tratamento de água lá do Capim Fino, é aquela que pega a água, gente, lá do Corumbataí. Então, para vocês entenderem, quem está bem por dentro da situação, ou quem ainda não está muito sabendo o que está acontecendo, a água nossa, 70% da água vem do rio Corumbataí. Então, a gente está fazendo um investimento numa ampliação da estação de tratamento e captação. São mais ou menos em torno de 500 litros por segundo. Isso vai representar por dia mais de 40 milhões de litros de água quando pronta, e a gente quer entregar isso no segundo semestre. Tá? E nós também estamos fazendo investimento aqui na Luiz de Queiroz, que é uma outra estação de tratamento que trata 70% da água, fica do lado ali da Ponte do Mirante. E nós tivemos quase um colapso no começo do ano, todo mundo percebeu, a falta de água foi muito forte, porque a estação que tratava 600 litros por segundo passou a tratar 100 litros por segundo, problema do esgoto, problema do lodo, problema do lodo, que nada mais é do que o barro do próprio rio, que você tem que fazer o tratamento e potabilizar a água. Nós já fizemos um investimento de estabilização no sistema, vamos fazer um retrofit, ou seja, nós vamos fazer uma reforma na estação para que ela melhore a capacidade, a qualidade e aumente a disponibilidade de água. Mas quando você faz tudo isso, Danilo, tem uma coisa, você tem que distribuir essa água para a cidade inteira. E você distribui através das grandes adutoras que leva para uma região, ou seja, região norte, região sul, leste, oeste da cidade, e depois nos ramais. E exatamente quando você faz os ramais, a rede secundária, as redes menores que são no bairro,
Isso aí nós estamos tendo uma perda, que a gente já falava isso, de mais de 50%. Então, isso tudo custa investimento para a gente poder fazer. Nós já vamos começar, a partir do mês de junho, fazer a troca de rede na região de Santa Terezinha. Só lá é um investimento que nós estamos em processo de licitação. São 17 milhões de reais para troca de rede, ramal, setorização. Para o pessoal que não está muito familiar, o que é setorizar? Hoje, se você tiver na região ali de Vila Resende um problema de uma adutora que fornece a região e você precisa fazer uma manutenção, Danilo, você para praticamente 17 bairros. Com a setorização, você vai parar quarteirões, não mais bairros. Você vai parar lá aquela quadra, aquela região para fazer as manutenções. Isso não existe em Piracicaba. As trocas de rede, porque elas estão antigas, deterioradas, há mais de 10, 15, 20, 30. A região central de Piracicaba tem mais de 70 anos as redes e é de ferro. E esse sistema nós vamos fazer pelo método não destrutivo. Ou seja, é um método que não prejudica toda a malha asfáltica que já foi feita a boa parte uma recuperação. Então, ou seja, o SEMAI precisa dos investimentos, de um lado, investimentos pesados para que a gente possa novamente retomar a capacidade de investimento do SEMAI. Do outro lado, nós estamos num processo firme, duro, complicado, mas discutindo com a Águas do Mirante, que é a questão do esgoto, que é de competência da Águas do Mirante. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte, fazendo reuniões com a equipe técnica junto com o SEMAI, fazendo com a Águas do Mirante, fazendo com a EGEA, que é o braço maior, que é a empresa detentora da Águas do Mirante, é a EGEA, que é a maior empresa de saneamento da América Latina. Então, nós queremos que eles priorizem Piracicaba. Eles têm 30 anos de contrato, já passou 12, falta 18 anos ainda esse contrato com eles, mas faz 12 anos que eles não sentam e nem o SEMAI senta na mesa para a gente rever esse contrato. E estamos fazendo esse trabalho, porque eu tenho certeza que isso vai trazer vantagens para o SEMAI, essa revisão, e para o consumidor com referência à cobrança de esgoto. Até porque, como o senhor disse, prefeito, a empresa tem uma expertise, né, no que se refere ao tratamento de esgoto. Então, com certeza, tendo essa conversa, tendo o diálogo, dá para avançar muito mais do que acontece hoje na cidade de Piracicaba, então. Eles têm um compromisso com Piracicaba. Então, eles têm que sentar numa mesa e conversar. Não pode ficar um contrato de 30 anos, faz 12 anos e não há uma conversa. E é isso que a gente está chamando para a mesa. E eu tenho certeza que Piracicaba merece e que a empresa Águas do Mirante vai, sim, chegar num acordo, rever os gargalos do contrato, porque como que você faz um contrato de 30 anos e nunca senta mais para rediscutir, reequacionar? As coisas mudam, os processos mudam, certo? A forma muda, a tecnologia muda, e aí simplesmente você fica engessado num contrato de 30 anos atrás. É mais ou menos você hoje dizer, não, eu não faço porque eu não uso mais o computador, eu uso máquina de datilografia. É isso que está no meu contrato. Quer dizer, isso não pode acontecer com uma cidade metropolitana. É isso que nós estamos propondo e estamos trabalhando, e se Deus quiser. A gente fala que a gente trabalha, Deus é que sabe, mas a gente tem que fazer a parte técnica e agradecer o pessoal do SEMAI, a equipe técnica do SEMAI, que está dando todo o apoio para a gente rediscutir e readequar esse contrato. Muito bem. Prefeito, nós tivemos aqui na cidade agora um episódio lamentável, eu comentei no começo da introdução do nosso programa aqui. O 15 de Piracicaba acabou alugando, locando ali o espaço para um show, como acontece também em outros estádios do país. Só que, por um momento ali, o artista resolveu, por um lapso, não sei por que razão, ele entrou, acessou o campo do 15, o gramado do 15, deu vários cavalos de pau ali com uma Lamborghini, né? A gente sabe a potência que tem o motor desse carro. Detonou o sistema de irrigação de água, detonou o próprio gramado. A gente sabe, o campo hoje, ele é da prefeitura, mas tem um comodato com o 15. Como é que está hoje a situação com a prefeitura do com o 15? Vocês estão acompanhando, prefeito, esse caso? Sim, desde que aconteceu o fato, infelizmente, né? Claro que locar para shows, grandes estádios hoje do país loca, eu não vejo errado. Agora, o que aconteceu foi lamentável. Mas eu tenho certeza, nós estamos acompanhando, inclusive hoje está se conversando, a diretoria do 15, quero parabenizar, que eles estão muito atentos a isso, estão conversando hoje,
com exatamente a empresa e o pessoal jurídico lá que fez o show. Para quê? Para que eles possam, de fato, pagar pelo prejuízo. A prefeitura ela não tem diretamente por ação. Por quê? Porque é o 15 de Piracicaba que detém a concessão e aí sim o sistema de manutenção, de custeio, fica por conta do 15. Mas a Prefeitura de Piracicaba está acompanhando atento. Inclusive, nós estamos num período de licitação para fazer o término, inclusive, da outra parte, que seria toda a parte de irrigação do gramado, porque o 15 tem uma parte, e eu tenho certeza que o 15 agora eles vão tomar todas as providências. O que eu quero dizer é que a Prefeitura está atenta, acompanhando, está à disposição da diretoria do 15 para aquilo que eles entenderem que é importante, porque é um patrimônio da nossa cidade, e eu acho que a gente tem que ser respeitado nisso. Shows acontecem, mas não pode haver, infelizmente, lamentável esse tipo de atitude. Muito bem, prefeito. Já eu quero entrar na questão dessa contribuição de iluminação. Eu quero comentar um pouquinho com o senhor também sobre... Ali na SP-304, a Geraldo de Barros, está tendo muitos problemas ali no que se refere a trânsito. Mas nós sabemos também, prefeito, que ali muita gente já morreu por conta dos acidentes, que são geralmente gravíssimos e a óbito, né? Foi uma solicitação da própria prefeitura. O senhor, inclusive, conversou com o DR, conseguiram, através do governador Tarcísio de Freitas, acelerar o processo junto à Eixo ali para fazer os dispositivos, as rotatórias. Isso demanda tempo e, claro, demanda ali uma certa calma dos motoristas e quem mora na região ali, né? A prefeitura não tem gerência na rodovia, que é do estado, concessão da Eixo, né? A prefeitura também está acompanhando esse caso. Como é que está, prefeito, ali em relação à prefeitura de Piracicaba, junto à Eixo, junto ao governo do estado, o DR, para amenizar um pouco os impactos ali, mas de fato é muito necessário o dispositivo, porque ali não dá mais, é óbito toda semana. Olha, Danilo, foi importante você colocar esse assunto. Veja bem, a gente brigou, eu me lembro disso, a gente chegou a fazer parada na rodovia no passado, a gente chegou a fazer movimento perante a imprensa. Por quê? Porque ali, infelizmente, ceifou muitas vidas, né? Muitas famílias até hoje. Infelizmente, deixou muita gente mutilado, inclusive. Né? Então, ou seja, obras imprescindíveis. Tá? E essas obras estão previstas no contrato do governo do estado com a concessionária que, nesse momento, é a concessionária Eixo, que está na região. Essa obra estava prevista para 2032. A gente conseguiu fazer um trabalho para trazer o início dela agora para 25. Então, a gente está ganhando praticamente 6 anos aí, tá? 7 anos aí antes. E é lógico que ela causa transtorno. Por quê? Porque você não tem como interditar ou como desviar. Nós não temos uma outra ponte, um outro acesso antes desses dispositivos. No sentido daqui para Ártemis, o primeiro dispositivo é a entrada de Santa Terezinha e ele vai ser feito um dispositivo em desnível, ou seja, o pessoal vai passar por cima da atual rodovia. E lá, a gente chama de Balbo, que é a região toda que, né, tem Vida Nova 1, 2, 3 e um monte de outros bairros. Ali, o que a gente faz? Ali vai ser por baixo o dispositivo. Então, ou seja, se a gente não começa, o governo não faz as obras ao mesmo tempo, nós vamos ter 2 impactos em 2 pedaços curtos e ia ter o dobro de tempo. Imaginou fazer essa obra, se hoje está ocasionando transtorno, infelizmente, imaginou fazer em 2032. Quanto mais veículo nós iríamos ter e quanto mais acidentes. Então, a gente pede assim, olha, nós vamos ter que ter esse momento de paciência, porque está em obra. Tudo que a gente mexe que está em obra dificulta. Sabemos que tem muita gente que precisa trabalhar, que atrasa. Inicialmente, faltou sinalizações adequadas, a gente cobrou numa reunião da Eixo, a Eixo refez a sinalização e a gente fez um estudo pela Semultran, junto com os técnicos, e a gente fez os dispositivos de desvio por dentro da região toda de Santa Terezinha, pela Corcovado, a gente mudou, deixou mão dupla, tudo que a gente podia fazer fora da rodovia, porque dentro é o acesso do Estado, não tem como a gente interferir, para a gente minimizar esse impacto que traz para o cidadão. Agora, o que a gente pediu é celeridade nessas obras. Então, eu tenho certeza que o mais rápido possível
eles vão entregar. E quando entregar isso, eu acho que a gente vai estar feliz e comemorando e vai poder salvar vidas, vai poder ter segurança. Fora os investimentos que vão ser feitos em mais terceiras faixas no futuro, em ciclovias que está previsto, ou seja, está dentro daquele projeto da Eixo. E um dos pontos importantes, nós estamos cobrando agora do governo do estado, através da Artesp, para que também faça o investimento, traga lá de 2034, a gente quer ver se a gente consegue fazer em 2026. É uma briga que nós estamos conversando com o governo do estado. O deputado Alex está trabalhando muito em cima disso, sabe, que representa lá, está lá na Lesp, representa, está junto com o governo do estado, representa a região metropolitana, que é o anel norte de Piracicaba, que é mais uma sequência do anel viário, que a gente parou aqui na SP que vai para Rio Claro, na altura da Hyundai ali, né? A gente sempre fala na altura da Hyundai, do parque automotivo, e fazer a interligação até a 304 lá, exatamente na altura da Nova Klabin, da CJ, no antigo Náutico Clube. Então, fazer pista dupla, então são mais de 14, 15 quilômetros, e aí sim a gente tem uma opção de ter o Anel Norte, que isso aí se ligaria à região da Hyundai, à região da SP-304, Caterpillar, a rodovia do Açúcar, o Uni Norte, o Uni Leste. Então toda essa região teria já uma parte do anel concretizado. Então, são investimentos que Piracicaba precisa, necessita e não pode deixar de receber. A gente está trabalhando isso. Não vai ter impacto direto para o cidadão, porque é uma obra nova, não tem utilidade, né? Então vai ser desapropriar terrenos e etc. Mas é pista dupla, com toda a segurança e sem custo nenhum a mais para o cidadão. Prefeito, eu quero aproveitar também, nós estamos percebendo na cidade de Piracicaba a mobilidade aqui viária, né, urbana. Por exemplo, a Independência, vocês asfaltaram ela inteira. Estava, de fato, muito ruim, né? E agora também vocês fizeram, é uma novidade em Piracicaba e já está dando certo. Eu moro no Jupiá, prefeito. O acesso que vocês fizeram de mão livre e à direita ali para o Carrefour. Como é que foi feito? Foi feito um estudo com a Semutran? Como que vocês decidiram, então, fazer essa adaptação ali? Foi muito bom, positivo. Como eu disse, eu moro ali. Tem outras regiões da cidade que vocês pretendem também melhorar a mobilidade viária de Piracicaba? Tem alguns pontos mais estratégicos, alguns pontos mais importantes ou mais perigosos, de repente, para que vocês coloquem semáforos, lombadas? O estudo continua? Como é que está? O Danilo, nós pedimos um estudo de mobilidade geral para Piracicaba. Alguma coisa a gente conseguiu colocar agora, porque são pequenas intervenções que dão resultados positivos. Quer dizer, não é grandes investimentos, são pequenas intervenções que o resultado é positivo. Mas a gente está fazendo um estudo geral sobre mobilidade, sobre fazer corredores de ônibus ecológicos. De fato, corredor, aquele que é de fato corredor. Não aquele que você... Não é o preferencial. É o corredor de ônibus, mas isso nós estamos fazendo nos estudos, certo? Para a gente poder fazer os investimentos. É claro que demanda investimento. Você vai falar assim, tem dinheiro para isso, Elinho? Não, não tem. Não vamos enganar, nós estamos num momento difícil, orçamentariamente nós estamos dirigindo Piracicaba com orçamento votado no ano anterior, com uma visão diferente. Então, a gente quer acertar esse orçamento para 2025, para que ele possa caber dentro dos investimentos, mas nós estamos buscando parceria junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que traga os investimentos para Piracicaba, até porque Piracicaba é geradora de impostos para o governo federal e para o governo do estado, e a gente nunca foi buscar recursos lá. Então, para isso, a gente está fazendo um plano de mobilidade. Nós devemos começar em 15 dias, encerrar no máximo em 60 dias, e aí a gente vai ter um estudo geral. E mais, Danilo, nós estamos num processo de fazer o quê? Todo o mapeamento urbano, tanto da área que são o perímetro urbano da cidade, como os aglomerados, que são, por exemplo, bairros que são de Piracicaba, mas são bairros como Ibitiruna, como Anhumas, como Santana, Santa Olímpia, Tanquinho, enfim. Os bairros todos nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um mapeamento por VANT, ou seja, por drone específico, para a gente fazer toda a atualização
para a gente poder fazer, além do plano de mobilidade, fazer o plano de macro drenagem de Piracicaba. Piracicaba não tem um plano de macro drenagem. Um rio maravilhoso que nós temos, nosso rio Piracicaba, com um monte de afluentes, que são rios que afluem para dentro, o Guamirim, o Enxofre, o Piracicamirim e outros. Tá? E não tem um estudo de macro drenagem. E nós sabemos que nós estamos num tempo que é perigoso. Graças a Deus, esse ano não houve nenhuma inundação, nenhuma coisa, mas a gente sabe que está sujeito a isso no período, principalmente mais de verão. Então, a gente já tem que preparar a cidade metropolitana do jeito que ela é, para que a gente possa fazer esse estudo. Com esse estudo na mão, a gente consegue fazer o estudo de macrodrenagem, a gente consegue complementar o estudo exatamente de mobilidade. Nós conseguimos fazer o quê? Entender aonde futuramente precisa ou não de ampliação de creches, de demanda de crianças, para entender a questão da saúde. Onde nós vamos colocar posto? Onde nós vamos colocar policlínica? Aonde? Então, ou seja, Piracicaba não tinha um planejamento estratégico. Se fazia ao gosto. Eu acho que aqui precisa. Não, nós estamos fazendo sério. Porque é uma metropolitana, não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem que ter planejamento estratégico na mão. Então, a gente está fazendo tudo isso. Isso vai ser importante não só para a nossa gestão, porque não é obras do prefeito, é obras para a população com estudo técnico. O impacto é para gerações. Para gerações. Então, se a gente fizer isso, a gente consegue, inclusive, destravar investimentos. Se o SEMAI andar, se os investimentos do SEMAI andar, vai conseguir destravar investimentos, desenrolar os investimentos. Por exemplo, imobiliário, investimento em prédio, investimento em casa, seja popular, novas empresas, indústria, os vazios urbanos de Piracicaba. Onde estão os vazios urbanos de Piracicaba? Para que a gente possa entender e, a partir daí, saber para onde que a gente faz o plano diretor da cidade. Nós estamos trabalhando na revisão do Código de Obras do município. O Código de Obras do município já não atende mais à expectativa do plano diretor. E estamos desburocratizando. Por quê? Porque o cidadão que quer fazer uma regularização, e quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores, parabenizar os nossos vereadores que votaram, a nossa base, que votaram na regularização edilícia, que é o quê? Regularizar os imóveis daquele cidadão. Ou que ele construiu irregular, ou que ele quer ampliar e não conseguiu fazer porque o município, o código não abracava, e isso a gente vai fazer. Isso vai desenrolar e vai ser autodeclaratório. Ou seja, não vai ficar lá 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano esperando. Faz-se a declaração, coloca os documentos no sistema digital da prefeitura e ele, cumprindo tudo isso, corretamente, ele já recebe imediatamente o habite dele. Então, isso vai destravar. E, através da água, vai destravar os investimentos, Danilo. Por quê? Faz 5 anos que não se libera um investimento imobiliário na cidade. Por quê? Porque o SEMAI não tem condição de fazer as diretrizes. E por quê? Porque fica 1 ano, 1 ano e meio em cada secretaria para dar parecer. Agora, com a lei nova que vai estar, os vereadores aprovaram, a gente vai criar a mini Grapoab, ou seja, todas as secretarias têm que dar parecer em conjunto, certo? Olhando todo junto, e em 30 dias para poder trazer a viabilidade dos investimentos para Piracicaba. Inclusive, prefeito Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, esteve em Piracicaba, na CIP, né, junto ali com vários empresários, a turma lá das imobiliárias, né, até para conversar, porque Piracicaba é punjante mesmo. Ele fala, né, que Piracicaba está crescendo bastante. Agora, para o vice-governador estar vindo aqui para debater fundo imobiliário, foi trazido para cá, prefeito, pelo próprio Secov, né? Ou seja, a importância que a cidade tem na região metropolitana, e para o vice-governador vir para cá, né, prefeito, a importância é grande mesmo, e eles querem investir. Eu não tenho dúvida. O que nós temos que trazer é o investimento, mas o investimento dessa forma, com sustentabilidade, com qualidade, para que gere emprego e renda, para que ocupe os vazios urbanos e para que a gente possa ter esse investimento ordenado, para que lá na frente a gente não tenha problema de mobilidade, transporte urbano, escola, postos de saúde ou unidades de saúde. Ou seja, a gente tem que fazer tudo isso integrado e junto com a Secretaria de Trânsito. Por quê? Nós pegamos aquela região, por exemplo, do Campestre, lá, que é a Laranjal Paulista, toda aquela região cresceu
imobiliariamente muitos empreendimentos, mas exatamente não foi pensado, e não é 1, 2, 3, 10 anos, não foi pensado exatamente na mobilidade, etc. Que agora nós estamos estudando os próximos passos para aquela região, porque só lá tem empreendimentos do passado ainda que vão ser terminados no decorrer desse ano que vem, que complica mais ainda a mobilidade daquele pessoal daquela região. Mas nós estamos trabalhando, se Deus quiser, lógico, em cima de investimentos do governo do Estado, do governo federal, para a gente fazer em conjunto e fazer com que Piracicaba, a mobilidade urbana, assim, dê tranquilidade e sustentabilidade. Muito bem. Prefeito, vamos entrar agora então na questão dessa contribuição da COSIP, o nome, se eu não estiver enganado, é COSIP, né? O nome. E Piracicaba, eu estava conversando agora há pouco com os amigos e a CPFL foram 10 anos, 2014 até 2024 tinha uma judicialização. E a CPFL acabou, vamos dizer assim, ganhando na justiça, que ela não é mais obrigada a trocar a iluminação pública, né? Isso também tem a ver com essa contribuição nova, prefeito? Como é que funciona ou funcionará essa nova contribuição, então, da iluminação pública de Piracicaba? O Danilo, o que é importante esclarecer a nosso cidadão, entenda bem, Piracicaba resistiu até onde pôde. Piracicaba é uma das 4 cidades do país que ainda não fizeram a contribuição. Acima de 200 mil habitantes do país. E a gente resistiu ao máximo. Ninguém quer cobrar. Por quê? Porque a gente também paga imposto. Do outro lado, a gente também é cidadão. Não é esse o espírito. Mas nós, infelizmente, tivemos que ter essa coragem de resolver esse problema. Então, vamos lá. 2010, a Agência Nacional de Energia, olha lá, estou contando para trás para entender por que chegou nisso. 2010, a Agência Nacional de Energia, interpretando o artigo da Constituição 144A, disse o quê? A responsabilidade do parque de iluminação pública, ou seja, ruas, avenidas e praças públicas, é dos municípios. A partir daí, as concessionárias de energia, e aqui na região nossa, a CPFL, ela disse o quê? Responsabilidade das prefeituras. Ela parou de fazer investimento e manutenções. Tá? O que tá, o básico. Em 2014, a prefeitura entrou na justiça com uma liminar. Para quê? Contra a ação da CPFL. O tempo, 2014, 2024, a gente resistiu, mas, infelizmente, o Supremo Tribunal, o próprio Tribunal de Contas está mandando há 4 anos uma notificação para a Prefeitura de Piracicaba, como mandou para outras, que não os têm ainda, essa contribuição, dizendo o quê? Que ela está renunciando a uma receita e que o parque de iluminação, o Supremo Tribunal definiu em várias ações, tá? E é obrigação do município. Como que a gente assume? A CPFL abandonou. Se você ligar hoje na CPFL e perguntar para ele, olha, eu tenho uma lâmpada queimada aqui na minha rua, na minha avenida, ela diz assim, não é mais meu problema. Eu não faço manutenção, não faço custeio, não faço investimento, não faço troca de luz queimada, é o município que é o responsável. Então, veja bem a situação. Nós temos 60 mil pontos hoje em Piracicaba de iluminação pública em praças, parques públicos e ruas e avenidas. E não é só questão da iluminação, é questão da segurança. Exatamente. Tá? Então, como que a gente mantém esse parque? Por outro lado, você tinha a obrigação de fazer o quê? Se você não cria a contribuição, não cria essa contribuição, você está desrespeitando o Tribunal de Contas e você deixa de receber um monte de recursos vinculados, que é o Fundo de Participação do município, que é o federal. Por quê? Porque você não se qualifica a receber recursos que é teu do governo federal. Por quê? Porque você está abrindo mão de contribuições à renúncia à receita. A gente procurou fazer um projeto de lei, conversamos com a base nossa de vereadores, explicamos totalmente e a gente procurou fazer um projeto de lei o mais justo possível, do que tem de se melhor hoje no país, que é o quê? Por faixa de consumo. O cidadão
que é isento, que está no CAD único, aquela pessoa que é vulnerável socialmente, que está isento de pagar a conta de luz, ele não vai pagar a contribuição de iluminação pública. O cidadão vai pagar por faixa. R$3 a menor faixa. E a maior faixa, para aqueles que é autoconsumo, que tem uma condição melhor, consome mais, vai pagar no máximo R$10 residenciais. Então, ou seja, essa é uma contribuição que ela é específica para custeio da iluminação pública, manutenção, troca, ampliação e investimento. Agora a pergunta é clara. Os investimentos é feito na área que já tem iluminação pública? Não. É feito na periferia, onde nunca eles estiveram. Esse cidadão que mora muitas vezes na periferia, que não tem uma praça, um parque iluminado, uma condição de utilizar daquele equipamento, ele nunca vai receber investimento. Esse investimento vai para as áreas que não tem. Então, a gente lamenta que tem que ser feito, mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade. E aqui eu quero dizer que os vereadores tiveram, aqueles que votaram, a responsabilidade social. Porque é muito fácil dizer que é contra. Mas que depois que prejudica a população, a maioria, depois que você tem lá, pega uma semana um quarteirão apagado de qualquer bairro para você ver a dificuldade. Então, os vereadores tiveram, sim, aqueles que votaram com a gente, a coragem de dizer: entendemos, sabemos que é uma situação, mas que a gente tem que fazer. E é específico. Isso aí não vai usar para asfalto, para usar na iluminação, para usar em tapa-buraco, para usar em compra de equipamento, veículo, para pagar a folha de pagamento do funcionário. Não. É específico para a iluminação pública. Mas a prefeitura já não estava pagando isso? Isso estava pagando. Errado, contra a lei, e tirando da saúde, da educação, para poder fazer um custeio aonde a gente não poderia mais continuar contra o próprio Tribunal de Contas. E aquela ação da prefeitura, ela praticamente se prescreveu no decorrer do tempo. Por quê? Porque a legislação federal abracou ela. Então, eu acho que é uma forma da gente poder fazer uma justiça até social para aqueles que não têm ainda essa possibilidade de ter seu parque iluminado, sua praça, sua região, e quantos pedidos tem dos próprios vereadores. Então, gente, a importância da gente ter a coragem de uma cidade do tamanho da nossa, Danilo, metropolitana, em 4 cidades do país só que não foi implementada. Então, não é uma coisa de Piracicaba, não é uma invenção. Infelizmente, é um momento que a gente vai ter que trabalhar. Mas nós trabalhamos em comunidade, nós somos todos juntos. E tem mais. Você já chegou a ouvir em São Paulo, acho que é uma coisa que está falando muito, o Brasil inteiro serve de exemplo, que é tal da Smart Samp. Aqui as câmaras de monitoramento da cidade de São Paulo, com leitor de facial, né? Facial, que até é questão de segurança pública. Inibe... Várias pessoas foram presas, pessoas que estavam aí fugitivos da justiça, né? Foram pegos nesses Smart Samp. Esse Smart Samp, o que é em São Paulo? É da contribuição de iluminação pública. Por que São Paulo colocou? Porque a capital já tem a contribuição de iluminação pública desde 2014. Campinas tem desde 2008 ou 2010. Limeira tem, Americana tem, Jundiaí tem, Santa Bárbara, Sorocaba tem. Então, eu estou falando pertinho os municípios que já têm há décadas. E, a partir daí, eles têm investimento. A gente resistiu o que pôde, Piracicaba, dentro da lei. Mas a gente não pode ter a irresponsabilidade de deixar 60 mil pontos da cidade daqui a pouco apagando e não ter a manutenção através dessa contribuição. Não é imposto, é contribuição porque para o valor específico que é utilizado. Prefeito, deixa eu aproveitar também e perguntar para o senhor. Foi feito um estudo, um levantamento, e nessa região a menor taxa é de Piracicaba. A gente, comparando a Santa Bárbara, o número chega até 4, 5 vezes mais do que o valor de contribuição de Piracicaba, né? Nós procuramos fazer uma contribuição mais justa e enxuta possível. Então, você pega o cidadão, a menor taxa é Piracicaba, de toda a região. Só para você ter noção, Campinas, eu não sei a atualização, mas se eu não me engano, Campinas, eu acho que é R$47 por habitante, desculpa, por consumidor, independente de.
Pode ser baixa, média renda, alta renda, é um valor só. Tem cidades que está a R$70 a contribuição. A nossa é a menor da região. É R$3 o menor consumo e o maior consumo residencial não passa de R$10. Então, ou seja, é aquilo que a gente entendeu que é possível para manter o sistema e nós estamos trocando todas as lâmpadas. O que o cidadão precisa entender, e às vezes confunde, é aquele caminhão que está trocando lâmpada na rua, colocando a lâmpada nova de LEDs, não é da CPFL, tá? Aquilo lá já é investimento do município. Aquilo lá vai custar mais de R$46 milhões quando terminar agora. São 55 mil pontos e nós vamos ampliar para mais 10 mil pontos, que é o que não estava no projeto, para que a gente possa trocar dos pontos que ainda não estão. Então, ou seja, isso já é reflexo da qualidade da segurança. E depois nós vamos fazer os investimentos em substituição essa, os investimentos em monitoramento e segurança da cidade, que Piracicaba não tem nenhum sistema dessa proporção em praças, parques, em pontos onde o cidadão possa sentir a sensação de seguro no seu bairro, na sua escola, enfim, no seu posto de saúde, na região onde ele vive e trabalha. E a segurança é um dos pontos que está pegando no país inteiro. Sim. Vocês sabem, qualquer pesquisa hoje, a população quer sentir a sensação de segurança. E é isso que uma cidade metropolitana como a nossa não vai ficar para trás, porque por uma questão de partidarismo ou de lado político. A gente está pensando em Piracicaba, na cidade. E a cidade merece isso. Mesmo que a gente tenha que ter a coragem, nesse momento, de explicar para a população. Zona rural, mesma coisa, prefeito? Também a prefeitura tem que fazer o mesmo trabalho. Mesma coisa. Aonde você tiver. Então, se você coloca lá em Umas, você coloca a região de Santana, Santa Olímpia, a região Tanquinho, toda essa região é beneficiada. É o município como um todo beneficiado na questão de iluminação pública, e a gente vai ampliar isso também para o monitoramento e segurança, que aí sim nós vamos estar no sistema integrado, a gente vai estar ligado isso, linkado com guarda, com o SAMU, linkado com com os eventos da polícia, para a guarda municipal, e estamos fazendo uma conversa para entrar isso em mais regiões, que é o Muralha Paulista, porque isso é importante, porque agrega um sistema de segurança junto com o Estado. Prefeito, a gente está quase no finalzinho já do nosso programa, da entrevista. Eu quero fazer mais 2 perguntas para o senhor. Ainda tem muito para avançar, a gente sabe disso. Já tem um planejamento para esse ano ainda? O senhor disse, né, que o valor ainda que o senhor vai trabalhar é do ano passado, né, que foi aprovado na Câmara no ano passado. Ainda temos aí mais praticamente 6 meses, 7 meses ainda, né, para andarmos. Tem ainda investimentos para fazer? Como é que está a programação de vocês na prefeitura? E para finalizar, eu quero que o senhor comente um pouquinho sobre uma festa importante, a Festa das Nações, que começa essa quarta-feira em Piracicaba também. É um momento lindo, né, de solidariedade. A primeira-dama Valquíria esteve conosco várias vezes aqui, falando sobre, né, o Fundo Social de Solidariedade, a FENAP, o Fábio Sanches, né, e todas as instituições também que estão ali participando da Festa das Nações. Vamos falar um pouquinho, então, dos avanços que tem pela frente ainda, prefeito. Esse ano, a gente tem que ser muito franco com o cidadão que votou na gente. Esse ano é o ano do ajuste. Nós temos que ajustar o orçamento municipal, porque o tamanho de Piracicaba não merece ter um orçamento sofrível do jeito que está. Nós temos um déficit enorme que nós estamos fazendo um estudo junto com o IPASP. Presta atenção. Piracicaba deve, por servidor que ainda não aposentou e que vai aposentar de 2008 para trás, 3 bilhões e 200 milhões de reais é o déficit. Não enfrentou-se isso em Piracicaba há décadas que deixaram. Um foi empurrando para o outro e foi pagando. Hoje, o cidadão de Piracicaba paga para o IPASP lado atrasado do que os prefeitos lá atrás, infelizmente, não fizeram o fundo de reserva para aposentadoria, e não é culpa do funcionário, é culpa de que o município não deixou o fundo de reserva, paga, esse ano vai pagar 200 milhões de reais. Veja quanta coisa poderia ser feita em Piracicaba em investimento se tivessem feito a lição do passado. A gente não pode, Danilo, fazer política rasa, barata, fazer política no momento, isso Piracicaba não merece. A gente tem que fazer política séria. Nós vamos ter que ajustar esse fundo. Sabe quanto ano que vem, cidadão, o senhor que está me vendo, ouvindo, tá?
250 milhões de reais vai ter que ser investido a mais só para manter o fundo de investimento da aposentadoria dos funcionários, que não tem culpa. Estou falando que quem aposentou tem culpa porque trabalhou a vida inteira. Quem tem culpa é os governos que deixaram e não recolheram a parte previdenciária da prefeitura. Foram levando de barriga. Esse é um déficit enorme que nós vamos ter que tratar no decorrer desse ano, junto com o IPASP. Vamos ter que fazer os projetos de lei para adequar, para ajustar, para que a gente possa, novamente, fazer com que o governo retome a capacidade de investimento. O próximo ano, 250 milhões. O outro ano, 300 milhões. Essa dívida só sobe até 2047. E só vai zerar ela em 2097. Impossível Piracicaba ficar nessa condição. Sendo nós precisamos investir em água, precisamos investir em saúde, em educação, em mobilidade urbana. Então, ou seja, esse é um ano que nós estamos ajustando os orçamentos, estamos fazendo todo o trabalho, estamos fazendo o trabalho do alongamento dessas dívidas e a gente tem que ter essa coragem. Piracicaba, ela merece ter essa visão de futuro, dizer, vamos botar aqui a régua, vamos acertar. Foi para isso que nós fomos candidatos. Nós não mentimos nem um minuto, nós vamos desenrolar e estamos desenrolando. Mas tem nós que fazem 20, 30 anos que vem vindo. Mas nós vamos junto com vocês desenrolar. Quanto à FENAP, que é através de todo o time, através das entidades sociais que promovem a Festa das Nações, junto com o Fundo Social, 40 anos. A gente tem que dizer parabéns, mas parabéns para quem começou há 40 anos atrás, essa ideia que é brilhante para Piracicaba. Além de projetar o turismo, além de projetar, ela faz com que ajude as entidades sociais que trabalham com as crianças com deficiência, com o pessoal da melhor idade, com os investimentos sociais em todas as áreas. Então, parabenizar lá atrás quem começou e quem veio até hoje. A gente só está colhendo fruto daquilo que trabalha. É o que eu acabei de dizer aqui. A gente planta agora, muitas vezes a gente não colhe tudo que a gente planta, mas a gente plantando uma boa semente, alguém vai colher lá na frente. A gente tem que ter essa visão. É isso que a política faz. A política faz o quê? A gente planta. Exemplo disso. Plantou-se e está colhendo há 40 anos. Parabenizar o Fábio lá da FENAP, que está à frente, né? A Valquíria, que está junto no fundo. E tem mais. Pessoal, não esquece do imposto de renda, tá? Piracicaba tem potencial, agora você que vai declarar o imposto de renda completo, você tem potencial de doar, sem pagar nada a mais, de doar para o Fundo do Idoso e o Fundo da Criança e Adolescente. O recurso não fica com o município. Tá? O recurso fica nesse fundo e vai para os projetos sociais diretamente para essas entidades. Piracicaba tem potencial de arrecadar, se todos declarassem, as pessoas físicas, 37 milhões por ano, e iria fazer a festa para as entidades atender as pessoas que mais precisam. Infelizmente, o ano passado, somente poucas pessoas declararam, 600 ou 800 pessoas, que deu mais ou menos em torno de 600 mil reais. Então, a primeira-dama está trabalhando nisso, a Valquíria, junto com a Receita Federal, o nosso delegado, que está acompanhando e dizendo que não tem risco nenhum, e isso vai nos ajudar a manter os projetos que estão na mão das entidades sociais. Aqueles que puderem, doem, ajude a gente nesse trabalho, porque é um trabalho social, não lhe custa nada, nós vamos declarar, quando faço a minha integral, eu vou declarar exatamente aquela parcela, que eu vou deixar de pagar diretamente o governo, mas vai estar lá aquela parcela indo para esses fundos, que é importante para Piracicaba. É verdade. Qualquer dúvida também, pirasolidaria.com.br, do FUSP, aqui de Piracicaba, ela tem todas as informações. Prefeito Elinho Zanata de Piracicaba, muito obrigado. Gostaria então que o senhor fizesse as suas considerações finais, por gentileza. Agradecer, Danilo, tá? Parabenizar o trabalho seu, através da TV Metropolitana. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, ouvindo, participando, vendo. E pedir uma coisa, paciência. Nós estamos trabalhando. Confia que o projeto é o mesmo, não mudou em nada. É o tempo da gente fazer esses ajustes e aí a gente vira a chave de Piracicaba, da nossa região metropolitana, que merece. E aí sim, essa querida noiva da colina vai novamente brilhar no estado de São Paulo inteiro.
buscando o quê? Recurso do governo federal, recurso do governo estadual, porque Piracicaba põe dinheiro no caixa deles. Agora é a vez deles trazerem para Piracicaba o que é de Piracicaba. E é isso que nós estamos buscando. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. É isso aí. Hoje o trabalho técnico foi de Enzo Oliveira, a nossa estagiária, aliás, Mônica Nicoletti. E você fica então aí com a programação normal da TV Metropolitana. Até uma próxima.